Olha, nós estamos no agosto dourado, esse mês que chama a atenção para o aleitamento materno. Para falar mais sobre esse assunto tão importante, a gente conversa agora ao vivo, lá no Rio de Janeiro, com a nutricionista Fernanda Mululo. Fernanda, boa noite, tudo bem? Boa noite, Jodevar. Tudo bem? E você? Tudo bem, obrigado pela sua presença. Eu quero que você conta para a gente a importância do aleitamento materno. Perfeito. Obrigada a vocês pelo convite. E o aleitamento materno, na verdade, ele é maravilhoso. Essa é a palavra que eu falo, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê. O bebê tem vários benefícios com o aleitamento materno, então, desde a nutrição completa e perfeita. Então, ele tem todos os nutrientes que ele precisa através daquele leite. Não só nutrientes como água, vitaminas, minerais, calorias e aí por diante. E também para a mãe, né? O vínculo mãe-bebê é super importante para a manutenção de pós-parto desse vínculo. Para a mãe, na perda de peso, que é super importante também. Então, algumas mães têm essa queixa, né, de perda de peso pós-parto. Então, assim, a gente tem benefícios muito grandes para o bebê em relação à nutrição, à prevenção de doenças, um leite completo, e para a mãe também, com um vínculo mãe-bebê que é muito legal, e também para a questão da mãe no pós-parto da perda de peso, por exemplo. Ajuda mesmo a perder peso? Se bem feito junto com uma alimentação correta, com certeza pode ajudar. Agora, Fernanda, quanto tempo que a mãe deve amamentar a criança? A recomendação do Ministério da Saúde é até 2 anos, mas isso é uma recomendação, né? O aleitamento materno exclusivo até 6 meses, onde a gente começa a introdução alimentar com os alimentos, e até 2 anos é a recomendação né, mínima que o Ministério da Saúde recomenda, mas a gente pode estender isso, claro, dependendo do bebê, da mãe, da relação mãe-bebê. Agora, durante esse aleitamento materno, tem que dar algum outro tipo de alimento para a criança ou só o leite é suficiente? Nesse período de aleitamento materno exclusivo, que até os 6 meses, é somente o aleitamento materno, né? Claro que deve ser avaliado individualmente, mas o leite materno, ele é um alimento completo que a gente fala, né? Ele tem tudo que o bebê precisa somente com leite materno. Então, antigamente tinha muita ideia de pode usar chazinho, precisa da água, e a gente sabe que não, que só o leite materno é suficiente para esse bebê até os 6 meses de idade. Você falou um detalhe interessante, nem água precisa? Nem água precisa, é só leite materno. E É comum, né? A gente É fica verdade. na dúvida, às vezes assim, mas ele não está sentindo sede? Não, o leite materno é composto com muita água, então ele não precisa receber nenhum tipo de água se ele está em aleitamento materno exclusivo. Isso é importante realçar, né? Às vezes tem mães que, por alguma circunstância, precisa fazer o uso de alguma fórmula infantil, e aí, nesses casos, deve ser avaliado se a introdução de água é necessária ou não. A amamentação deve acontecer quantas vezes por dia? A gente tem uma recomendação muito interessante, que é o aleitamento materno exclusivo e livre demanda, né? Então, o que é livre demanda? É quando o bebê quer. O leite materno, né, o peito que a gente fala da mãe, ele não é só nutrir o bebê. Então, tem uma relação de aconchego, tem uma relação de melhora afetiva, tem uma relação, às vezes, de dor. O bebê está vivenciando um novo mundo e com, né, o colo da mãe, o peito, aquilo ali tem toda uma relação de vínculo, amor, afetivo e etc., de conforto, carinho, de proteção. Então, assim, se a gente pensar em quantas vezes, não existe uma regra. Existe a livre demanda. Quando o bebê quer, a gente oferece. Ô, Fernanda, e aquela mãe que não consegue produzir leite, faz o quê? Perfeito. Então, existem casos específicos de mães que não conseguem ou mães que não podem amamentar, né? A primeira questão que a gente precisa avaliar é por que não está conseguindo produzir, né? Muitas das vezes, uma rede de apoio é super importante para essa mãe. Então, mães que estão sobrecarregadas, que não dormem bem, não se alimentam bem, não bebem água, e aí a produção de leite pode ser baixa ou pouca, ou até mesmo o bebê não consegue sugar corretamente, é um outro fator muito comum para a baixa produção de leite. Nesses casos, mesmo que a gente faça todas as manobras para que a mãe consiga amamentar e não consegue, a gente tem as fórmulas infantis, né? Hoje no mercado existem várias marcas diferentes de fórmulas infantis que podem ser usados para substituir esse leite,
Mas claro que o leite melhor, ideal, é sempre o leite materno. Fernanda, mas tem também o banco de leite, né? Perfeito, esse é maravilhoso. O banco de leite humano, ele é muito legal para acesso, né, de mães que não conseguem amamentar. A maioria das vezes, essas mães que têm dificuldade para amamentar, elas podem recorrer ao banco, mas muitos dos bancos, eles não têm um estoque suficiente para manutenção a longo prazo, vamos botar assim, de um aleitamento materno, né? Então, muitos bancos de leite, eles são referenciados para UTIs neonatais, onde tem bebês mais pequenos, que precisam muito desse leite. Então, externamente, uma mãe que esteja em casa e que quer um leite materno, é muito mais difícil ela conseguir isso a longo prazo, ela manter um suporte de um banco de leite, por exemplo. É mais comum ela precisar utilizar, às vezes, de uma fórmula infantil para ela manter esse aleitamento materno, essa nutrição do bebê. Fernanda, muito obrigado pela sua participação. Receba o nosso abraço aí para todos os cariocas, tá bom? Muito obrigada. Obrigada a vocês e uma ótima noite para todo mundo. Obrigado.